Olá, graça e paz, eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar início à nossa devocional. Hoje, exclusivamente hoje, eu estou fazendo a gravação do podcast também pelo YouTube. Então, se você quiser me assistir gravando, assim que terminar aqui, migra para o YouTube, clica lá, curte, compartilha e, claro, se não for inscrito no meu canal lá no YouTube, se inscreva também. Esse é o nosso programa Café Comigo e a gente vai agora tentar pelo menos uma vez por semana fazer a transmissão aqui pelo YouTube também. Eu espero que essa experiência dê certo, seja positiva aí pra gente, pro crescimento da nossa fé. Não esquece também, se você está me ouvindo através das plataformas de streaming de áudio, de curtir, de se inscrever aí, tá bom? Comentar também, principalmente pelas plataformas aí de podcast, eu procuro responder os comentários todos os dias. Então, se quiser conversar, comunicar, comentar, enfim, deixa escrito aí nos comentários, tá bom? O texto para nossa reflexão é 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo de número 20. Pega a sua Bíblia e o seu café e vamos ver o que a gente pode hoje aprender da parte de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20. O texto diz o seguinte: mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Então, o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma afirmação, não é uma suposição. Ele está fazendo uma afirmação. Ele está dizendo, mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Todo o sistema do cristianismo repousa sobre o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição ela é a base da nossa fé. Nela temos a garantia de que, de fato, o Galileu era o Filho de Deus. Sem essa ressurreição, é importante que a gente entenda isso, o cristianismo seria mais uma filosofia de vida e Cristo talvez mais um mártir criado pela defesa de causas sociais, porque na história da humanidade, com certa frequência a gente pode considerar dessa maneira, que nós vemos homens e mulheres com perfis revolucionários, né? Ao longo da história, aí, vários homens e várias mulheres se levantaram com esses perfis de uma postura que, de alguma forma, reclama uma mudança da sociedade onde eles viveram. Então, na história da humanidade, é com certa frequência que nós vemos pessoas assim. Por isso, o que eleva Jesus à categoria de Filho de Deus não é o fato de todo o envolvimento social que, porventura, ele possa ter tido, ou os movimentos de cura, ou as palavras, né, as prédicas, as pregações que ele fez, mas o que eleva ele à categoria de Filho de Deus com poder é o fato da ressurreição. Mesmo com todos os milagres realizados, se ele não houvesse ressuscitado, ele seria tido como mais um curandeiro ali. Então, o que de fato marca a história da humanidade entre um antes e um depois é a ressurreição de Cristo. É ali que nós temos um fato diferencial da fé cristã. Por isso que a gente disse aqui no início, né? E muitos teólogos consideram dessa forma, aliás, eu arriscaria dizer que todos os teólogos consideram dessa forma que a ressurreição ela é a base de fé do cristianismo, é o que torna o cristianismo uma religião ou um movimento diferenciado porque o coloca na categoria de divino. De fato, é o plano de Deus acontecendo na Terra. Então, o que a gente pode aprender a partir disso que o apóstolo Paulo deixou escrito aqui? Eu quero partilhar com vocês dois pontos. O primeiro é que há escrito nesse texto a garantia da ressurreição. Eu iniciava dizendo isso, né, que o que o apóstolo Paulo coloca aqui para nós é uma afirmação, isso foi um fato, a ressurreição foi um fato, não é uma hipótese, nem uma suposição. Você não está envolvido numa fé de uma maneira que talvez essa fé esteja te dizendo que é verdade. Não, aqui há 100% de garantia. Isso aqui, para nós que cremos, é uma base de fé, né? Para nós que cremos, é a verdade. Para nós que cremos, é uma garantia. Cristo, de fato, ressuscitou. Então, é um fato incontestável, tá bom? Você não está envolvido numa fé que provavelmente Jesus ressuscitou. Ou você nem pode acreditar dessa maneira, né? Ah, não, eu acredito que de fato ele era o Filho de Deus e que ele foi enviado e que ele fez o que fez, mas no que diz respeito à ressurreição eu não tenho tanta garantia assim.
Então, não dá nem para acreditar dessa maneira. Aquele que de fato se diz cristão, ele tem no seu coração a convicção, e é claro, essa convicção ela é gerada pelo Espírito Santo, de que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos. Esse seria o primeiro ponto que nós precisamos entender, o primeiro ponto que nós precisaríamos aí assimilar. A ressurreição foi um fato, o apóstolo Paulo está aqui nos garantindo isso, tá bom? O segundo é que quando nós acreditamos nesse primeiro ponto, ou seja, Jesus de fato ressuscitou, nós cremos que nós também ressuscitaremos. Ou seja, toda a vida de Jesus, o seu sofrimento, o seu padecer, o seu morrer, o seu sepultamento e a sua ressurreição nos levam também à garantia de que se no sofrimento dele nós tivermos parte, também na sua ressurreição nós teremos parte. Então, o que acontece é que em Cristo Jesus nós não tememos nem mesmo a morte. Se eu te fizesse uma pergunta hoje, nesse momento, para você, a morte é o pior problema que existe? Certamente que você responderia sim. Então, nesse sentido, a ressurreição de Cristo resolve esse problema imenso, O maior problema, o maior dilema, como eu costumo dizer, o maior dilema do mundo, da humanidade, que seria a morte, na ressurreição de Cristo nós temos esse problema resolvido. Então, se Jesus não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Se Jesus não ressuscitou, nós não temos nem sequer perdão dos nossos pecados. Entende? Agora, se ele ressuscitou e se nós estivermos nele, nós também iremos ressuscitar. E não somente isso, na ressurreição, assim como ele, nós veremos a face do nosso Pai Celestial. Acreditar na ressurreição não é acreditar num conto. Acreditar na ressurreição é acreditar em algo que te garante uma vida após essa vida. Não uma vida qualquer, não uma reencarnação, porque nós de fato não acreditamos nisso, mas acreditar na ressurreição de Cristo é entender que o que nós vivemos aqui é passageiro e Ele preparou para nós uma morada eterna ao lado do nosso Pai Celestial. Isso nos enche de vigor, nos enche de esperança, porque em meio aos dilemas da vida, em meio aos sofrimentos, em meio a tantas situações caóticas que nós vivemos, nós sabemos que há um algo depois disso e esse algo é sobremodo excelente. Então, isso nos leva a descansar em Deus. Por mais que no momento da dor a gente chore, a gente padeça, mas logo, logo o Espírito Santo nos leva adiante porque entendemos que não nos movemos por aquilo que os nossos olhos veem aqui, mas nos movemos pela garantia que há na fé em Cristo Jesus, a ressurreição. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você estiver. Quero orar com você nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre o nosso dia, de maneira que possamos, na nossa rotina diária, experimentar a garantia da ressurreição em Cristo Jesus. Senhor, nós te damos graças porque, através da tua palavra, Deus, nós temos um relato que traz garantia, que traz certeza, que traz um fundamento firme, um alicerce firme para que a gente possa caminhar, meu Deus, com o nosso coração tranquilo, pacificado, porque nos damos conta, Pai, de que o maior problema da humanidade o Senhor também resolveu e esse vem a ser a morte. Em Cristo Jesus nós temos a garantia de vida, não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância que nos projeta para uma vida eterna ao teu lado, na morada celestial. Que a tua bênção esteja sobre a nossa vida no dia de hoje. Deus nos conceda graça para enxergar a tua glória e não somente isso, mas manifestar a tua glória a todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Eu fico por aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar e, é claro, se inscrever. Um grande abraço e até a próxima.